Oi, gente, tá todo mundo me perguntando sobre a resolução aprovada do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em uma reunião extraordinária convocada só para deliberar sobre essa resolução, que fala sobre aborto de meninas, aborto de crianças e adolescentes, no caso de gravidez resultante de estupro, violência sexual, atos de pedofilia. Vou repetir, pedofilia. Todo mundo preocupado com a resolução que foi aprovada com muitos absurdos, entre eles a não necessidade do boletim de ocorrência para a menina abortar, entre eles a possibilidade da eugenia para abortar, como está escrito lá, fetos não compatíveis com a vida, e também colocou em xeque a autoridade da família. A criança poderá decidir sobre o aborto, se ela quer ou não abortar. Bem, esses absurdos todos, todo mundo está perguntando o que vai acontecer. Passei a tarde hoje com a minha equipe jurídica e minha equipe legislativa, já preparando uma medida judicial. Não vou esperar o Congresso abrir. Uma medida judicial. Depois eu informo a vocês o protocolo e que medida foi esta. Mas também, assim que o Congresso Nacional abrir, vamos protocolar um projeto de decreto legislativo. Esse projeto pode sustar resoluções e atos de conselho, atos do poder público. Então, a gente vai ter uma medida também legislativa. Mas tem muita gente perguntando o que é mesmo CONANDA. Muita gente não sabia o que era CONANDA e não sabia que o CONANDA deliberava, CONANDA tomava decisões tão sérias como esta. Sim, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente delibera, inclusive, sobre o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dinheiro, muito dinheiro. Só é usado dinheiro do fundo em projetos que o CONANDA aprova. Mas você sabia que também tem conselhos estaduais do direito da criança e do adolescente? Você conhece o conselho do seu estado? Mas você sabia que também tem conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente? Você conhece os membros do conselho municipal aí na sua cidade? Sabia que o fundo municipal da criança aí na sua cidade, quem decide é o conselho municipal? Conheça as instituições que participam do conselho municipal aí na sua cidade. O Conselho Nacional foi criado no ano de 1991 pela Lei 8242 de 91. Vou disponibilizar a lei para vocês lerem. O Conselho foi criado logo após o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem são os membros do Conselho hoje? Os membros do Conselho hoje foram nomeados por uma portaria de 2023, assinado pelo então Ministro dos Direitos Humanos em 2023. Olha, essa portaria aqui mostra quem são os membros do governo e quem são os membros da sociedade civil. Quer conhecer quais os ministérios que participam do CONANDA? Olha, tem 15 órgãos do governo federal que fazem parte do CONANDA e 24 da sociedade civil. 24 da sociedade civil. Quem são os membros do governo que hoje, na hora de votar essa resolução, hoje estavam presentes 15 membros, mas 2 votos não foi computado, apenas 12 votos foram computados, porque um chegou depois e a presidente da reunião não deixou votar. Todos os membros do governo optaram por abstenção, não votaram na resolução, nem sim, nem não. Se fosse o governo Bolsonaro, todos teriam que votar não na resolução. Mas os membros do governo, deste governo, optaram pela abstenção. Mas quem são os membros da sociedade civil? Eu vou dizer algumas instituições que estão lá representando a sociedade civil. Uma que vocês conhecem muito, a CONTAGE, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Outra instituição, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. É membro lá do Conselho, a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, que não estava presente hoje, não proferiu voto hoje. É também membro do Conselho, do CONANDA, o Conselho Federal de Psicologia, o Instituto Fazendo História. Nós temos aqui uma outra, Associação Humana Povo para o Povo Brasil, Associação dos Escoteiros, Associação Nacional dos Escoteiros, a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas,
Aldeias SOS Brasil, Aldeias Infantis SOS Brasil. Essas são algumas das instituições. Tem uma outra aqui, Associação Mulheres pela Equidade. São essas instituições, são 24. Na portaria você pode ler quais são as 24 instituições que fazem parte do Conselho. Algumas como titulares, outras como suplentes. Hoje, 15 instituições, membros do Conselho, votaram a favor da resolução. Você pode conhecer o voto das 15 instituições, saber quais foram as 15 instituições que estavam presentes, acessando esse link aqui, ó, e você tem acesso à reunião. A reunião está gravada, está disponível. Aonde fica o Conselho? O Conselho fica no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, mas é um órgão independente. O Conselho só fica ali porque é no Ministério que tem os secretários, é o Ministério que dá a estrutura. Quando eu era ministra também, o CONANDA ficava lá no nosso Ministério. Mas o CONANDA toma decisões que não dependem do ministro ou da ministra. Conheçam o CONANDA, conheçam o Conselho na sua cidade. Mas só essa resolução é polêmica? Não. Tem algumas resoluções do CONANDA que eu questiono já há muito tempo. Por exemplo, essa resolução aqui de julho deste ano, a resolução 249, ela proíbe o acolhimento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. O que isso quer dizer? Você, pai e mãe, que tem um filho de 17 anos de idade, que está usando drogas, e na sua cidade tem uma comunidade terapêutica muito boa, você não pode mais mandar seu filho para lá. Não pode. Só tem que tratar o seu filho no CAPS. Ou seja, na rua pode ficar, na comunidade terapêutica não pode. CONANDA que tomou essa decisão. Outra decisão do CONANDA, que está lá na resolução 252 de 2024. Visita íntima para menino e menina que estão em unidades socioeducativas, meninos que estão recolhidos porque estão em conflitos com a lei. Unidade socioeducativa é a Fundação Casa, as antigas FEBEMs. Pois bem, o CONANDA decidiu que eles podem ter visitas íntimas. Tá lá, porque está em conflito com a lei, mas pode ter visita íntima. Tá aqui, ó, na resolução 252 do CONANDA. No artigo 43 dessa resolução também fala sobre o respeito à identidade sexual e o menino ou a menina pode ter dentro da unidade o nome social que ele quiser. Mas tem uma outra resolução do CONANDA que eu também questiono e já faz tempo que eu questiono. Essa resolução aqui que eu questiono, a resolução 233 de 2022. Ela foi publicada no dia 30 de dezembro de 2022. Uma resolução, uma deliberação do CONANDA em 2021, 22 ficaram discutindo. Eu não deixei publicar a resolução, lutei muito porque essa resolução fala sobre direito à convivência íntima para as adolescentes, independente da sua orientação sexual. Olha aqui, ó. Artigo 40 da resolução. O que é isso? Se as meninas se identificarem lésbicas na unidade socioeducativa, elas poderão ficar no mesmo alojamento, na mesma cela, duas meninas lésbicas, direito à convivência íntima. Então entendam que eu questiono muitas das resoluções do CONANDA, muito das resoluções. Mas não só deste conselho, existem outros conselhos, tá? Tem o Conselho da Igualdade Racial, o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho da Mulher, o Conselho dos Idosos. Vocês sabiam que tem muitos conselhos no Brasil? Você conhece o trabalho de cada conselho? É bom você acompanhar. Quando o Bolsonaro assumiu, ele questionou muito a existência de tantos conselhos. E eu acho que está na hora da gente realmente questionar a existência de tantos conselhos. Claro, quando tem fundo, é bom que existam esses conselhos, como o Fundo do Idoso, o Fundo da Criança. Mas existem muitos conselhos tomando decisões aqui no Brasil e às vezes decisões contrárias ao governo e também que não satisfaçam a necessidade da sociedade. Com relação à decisão de hoje, à resolução de hoje, fiquem tranquilos, nós estamos estudando medidas para impedir que um pedófilo não seja denunciado. Atenção, pedófilos do Brasil, não é por causa dessa resolução que vocês vão ter vida fácil, não. Nós vamos continuar atrás de cada um de vocês. Nós vamos pegar todos vocês.
Gente, o foco aqui tinha que ser o abuso e o estupro, mas não, o foco está sendo o aborto. Eu concordo que nenhuma menina deve ser mãe, que criança não deve ser mãe, mas elas estão sendo mãe porque está tendo estupro. Se eu não tiver estupro, eu não tenho gravidez de meninas e de adolescentes no Brasil. Continue me acompanhando e à medida que a gente for avançando nesse tema, eu vou trazendo aqui para vocês os resultados e os avanços. Que Deus abençoe o Brasil.